A palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava pensando esses dias sobre as mídias sociais. Nós temos usado muito as mídias sociais, né? Demais. Facebook, Instagram, YouTube. É incrível quando você abre o Instagram, você não encontra ninguém ali triste, né? Você não encontra ninguém que postou uma foto em um momento desesperador. Você não encontra ninguém ali que compartilhou um momento de derrota, de sofrimento, de crise. Muito pelo contrário, as mídias sociais estão cheias de pessoas que só expõem as suas alegrias, só expõem as suas vitórias, só expõem as suas conquistas. Mas por trás de tudo isso, o que será que tem? O que será que a gente encontra? Se nós conseguíssemos ler o coração das pessoas por trás dessa conta do Instagram, do Facebook ou do YouTube, se nós conseguíssemos ler os sentimentos das pessoas, como Deus consegue fazer, o que nós encontraríamos? O que é que nos espera lá do outro lado, na vida do outro, que nós estamos observando? Eu vou dizer para você agora, e talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, ou não tenha refletido sobre isso, eu vou te dizer o que nos espera. O que nos espera são pessoas iguais a nós. Pessoas que vencem e que perdem, que ganham e que perdem, né? Pessoas que se alegram e que choram. Pessoas que têm conquistas e perdas. Pessoas que riem, mas também pessoas que sofrem. Pessoas que têm momentos de bonança, mas pessoas que passam por crises, e muitas vezes crises terríveis e profundas. Choram tanto quanto cada um de nós. Sofrem tanto quanto cada um de nós. Cada um com sua dor, cada um com seu sofrimento, cada um com o seu fardo, cada um com o seu peso. Uns levando pesos desnecessários. Isso é bem verdade, né? Pesos ademais que deveria levar, ou que a vida já lhes faz levar. Mas muitos levam pesos extras, né? Fardos extras. Imagina um pai de família, como eu sou, que muitas vezes está desempregado, por exemplo, e que tem chegado o final do mês e ele não sabe como ele vai fazer para pagar as contas. Como ele vai fazer para comprar comida. Eu tenho filhos pequenos e é incrível como nós pais gostamos de satisfazer as vontades, os desejos dos nossos filhos, porque nós amamos os nossos filhos, nós não somos diferentes de Deus. Deus faz assim com a gente também, a vontade de Deus satisfazer as nossas vontades, desde que as nossas vontades estejam compatíveis com a nossa fé nele, desde que as nossas vontades estejam compatíveis com a vontade dele. Mas é óbvio que Deus, como Pai, se satisfaz em nos alegrar. Deus, como Pai, está feliz em nos abençoar. É óbvio. Nós não somos diferentes. Nós também gostamos de abençoar os nossos filhos. Então, quando um filho meu me pede uma coisa, eu fico já preocupado em como eu vou fazer para, se aquilo é um pedido legítimo, né? Como eu vou fazer para atender aquele pedido. Mas eu fico pensando nos pais que não podem fazer isso. Quão terrível é isso? Quão terrível é ver o seu filho chorando de fome. Quão terrível é você precisar continuar trabalhando em um emprego que o teu patrão te oprime, te trata mal, te humilha. Quão terrível é você continuar tendo que morar em um lugar que você não gosta, simplesmente porque você não tem outra opção. Quão ruim é você levar essas cargas, esses fardos, essas dores causadas por traumas, dores causadas por pecados,
dores causadas por coisas erradas, dores causadas por decisões erradas, dores causadas por outras pessoas, dores que outras pessoas te causaram, que te ofenderam, que te perseguiram, que te caluniaram, que inventaram coisas ao teu respeito. Quão ruim é levar fardos pesados, sejam eles psicológicos, emocionais, espirituais. Quão ruim é isso? E Jesus sabe o quão ruim é isso. Jesus, em Mateus 11, ele se oferece para levar o fardo no seu lugar. Ele se oferece para tomar o teu lugar e receber sobre ele a dor que te aflige, que te faz mal, que te tira o sono, que te tira o apetite. Você pode enganar todo mundo menos a você mesmo. Porque quando você fecha os olhos, quando você entra no seu quarto, quando não tem ninguém ao seu redor, quando você está sozinho, só você e Deus, você sabe quais são as suas dores, você sabe aquilo que tem tirado o teu sono, você sabe aquilo que tem te perturbado. E o quão terrível é isso, o quão doloroso é tudo isso. São vários fardos, são vários pesos. O quanto isso está pesado na tua vida? Tem te tirado o prazer de viver? Tem te entregue uma ansiedade a demais? Tem te feito ficar preocupado mais do que deveria? O que tem acontecido com a tua vida? Jesus quer te ouvir. Jesus quer atuar na tua vida. Ele quer abençoar você essa noite. E por isso eu separei algumas coisas para compartilhar com vocês essa noite, pensando sobre isso. Enquanto eu meditava hoje à tarde, Deus falava ao meu coração sobre coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Coisas que eu realmente queria compartilhar com vocês hoje. Coisas vindas do fundo do coração, que eu realmente queria compartilhar. Primeira coisa que eu queria compartilhar, eu sendo um pastor, eu preciso compartilhar isso de uma maneira muito correta para não confundir a cabeça de vocês que estão me ouvindo, mas a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que muita gente leva nas costas o fardo da religião. E olha, eu vou dizer, quantas pessoas têm sofrido por causa disso? Quantas pessoas têm desanimado por causa disso? A religião criou um padrão muito elevado de moral. A religião criou um padrão muito alto a ser cumprido, maior do que muitas vezes as nossas forças humanas, maior do que muitas vezes nós como seres humanos pecadores conseguimos fazer, conseguimos atender. Pessoas têm desanimado na caminhada com Cristo porque a religião tem sido mais do que um canal para religar as pessoas a Deus, ela tem sido um canal para afastar as pessoas de Deus, transformando essas pessoas em verdadeiros profissionais da obediência da fé. Muitas, ou eu diria todas as religiões do mundo são tentativas humanas de se achegar a Deus, e isso não é ruim. A vontade do homem de se achegar a Deus, ela existe desde quando o homem foi separado de Deus por causa do pecado, e isso é legítimo. Mas nessa busca de encontrar a Deus, de se achegar a Deus, o homem tem feito muitos esforços. E a maioria desses esforços são esforços errados. O homem tem criado cerimônias cada vez mais pomposas, bonitas e bem elaboradas. Olha, eu respeito todas as religiões e quem me conhece sabe disso. Quem é ovelha da minha igreja sabe que eu tenho muito cuidado em falar sobre fé e principalmente a fé das outras pessoas. Eu respeito muito, embora não concorde com algumas, eu respeito todas elas. Mas é incrível quando você observa essas grandes igrejas, essas grandes denominações, criando templos cada vez mais pomposos e luxuosos, criando rituais cada vez mais bem elaborados e sofisticados. E aí vem depois como consequências as regras e os dogmas cada vez mais elevados. E fica cada vez mais difícil ser um imitador de Cristo
E cada dia mais a exigência nos salta aos olhos de sermos imitadores das nossas igrejas, das nossas denominações. O homem tem feito votos, promessas, tem caminhado de joelhos quilômetros por essas coisas, tem feito sacrifícios e autossacrifícios, ascetismos ridículos dentro das igrejas. Quando as pessoas perdem a noção do que está acontecendo, significa que elas não entendem mais a simplicidade de se seguir Jesus. Elas não compreendem mais o quão deve ser simples, puro e fácil caminhar com aquele que ofereceu a vida na cruz para me livrar da morte. Jesus diz somente: vem, caminha comigo, mas as religiões têm dito, antes de ir, você precisa fazer uma lista de coisas que nós separamos para você. Antes de ir, vocês precisam atender uma série de requisitos. Requisitos morais e requisitos físicos. Antes de tomar a decisão de começar a andar Jesus, eu fico me perguntando quantas dessas pessoas na Bíblia que começaram a seguir Jesus eram perfeitas. Todas com suas falhas, inclusive tinha um apóstolo com pecado não tratado, caminhando com Jesus por anos, até que o seu pecado externou-se, e ele mostrou ser mesquinho, ganancioso, avarento, surrupiador da confiança das outras pessoas. Mas a maioria deles mostrou que só queria seguir Jesus. Só queria ouvir o mestre, só queria caminhar com ele. As nossas religiões estão criando moralidades e justiças próprias. Coisas que nem a Bíblia exige, coisa que sequer a Bíblia menciona. Eu já vi pessoas defenderem suas justiças próprias e suas morais próprias que ele mesmo criou, dizendo que tudo isso estava sendo pregado à luz da Bíblia. Mas que Bíblia é essa? Se você tira uma verdade que é sua, não é da palavra, a única coisa que você não pode fazer é embasar a palavra na tua teoria. Ou a tua teoria na palavra. O que tem acontecido é que as pessoas têm seguido religiões, elas não têm seguido a Cristo. O que tem acontecido é que as pessoas estão preocupadas em seguir rituais, a manter cada vez mais lustrosa a sua aparência social dentro daquela determinada religião. Elas não estão preocupadas em ouvir a voz do mestre. E muitas vezes o mestre está falando: é diferente disso, não é assim que eu quero. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque é muito mais fácil ser crente dentro da igreja. É muito mais fácil ser crente seguindo esses padrões humanos do que começar a ouvir a voz do mestre e tentar ser um imitador, aquele que é uma cópia, ou que tenta ser uma cópia fiel do próprio Cristo, um cristãozinho, um apelido depreciativo dado por aquele povo, os seguidores de Cristo naquela época. É muito mais complicado começar a ouvir a voz do mestre e querer ser um copiador de Jesus, uma xerox de quem Jesus foi, lá fora no mundo, onde as pessoas vão apontar o dedo para você, onde elas não vão te ouvir, onde elas não falam igual a você, onde elas não têm decisões e comportamentos parecidos com os seus. É muito mais fácil criar para isso uma regra de uma roupa. Determinada roupa você pode, determinada roupa você não pode. É claro que tudo com decência, tudo mantendo padrões de decência na sociedade, isso é óbvio. Mas é muito mais fácil criar uma linguagem própria para a religião, um vocabulário crentez, que todos os crentes sigam aquele vocabulário crentez para se sentir inserido dentro daquela religião, porque aquela religião criou uma dependência no coração daquele homem. Aquele homem é muito mais dependente da religião do que de Jesus. Aquele homem se tornou muito mais dependente das coisas que os homens ensinam do que aquilo que Cristo ensinou.
Esse fardo da religião tem afastado as pessoas de Deus. O fardo da religião tem afastado as pessoas de Jesus. Engraçado que hoje eu estava falando que eu ia ministrar ceia online. Aí já várias pessoas vieram e falaram: isso é loucura, isso é heresia, isso está errado, como é que você vai fazer isso, pastor? Isso não é coisa de Deus. Eu falei: por que não é coisa de Deus? Não, por quê? E eu falei: mas por que não é coisa de Deus? Mas por quê? Eu não tinha resposta. Eu explico para ele por que é de Deus. Porque a ceia é um ato simbólico. A ceia não é de fato o corpo e o sangue de Cristo. Eu não tenho o corpo e o sangue de Cristo aqui. É um ato simbólico onde você, com suco de uva, que já começa o erro. Porque a igreja primitiva celebrava com vinho, não era com suco de uva. Mas hoje nós escolhemos o suco de uva e o pão, que representam o sangue e o corpo de Cristo. E nós teremos os elementos, o corpo e o sangue de Cristo. E alguém diz: mas não tem a comunhão da igreja. Tem a comunhão da igreja, sim. Em Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse: eu estarei lá no meio de vocês. E o que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas reunidas. Hoje na sua casa tem uma igreja. Hoje na sua casa a igreja está reunida. Não é o templo bonitinho com o nome de igreja, de denominação, que mostra de qual religião você é, que faz com que você faça parte de uma igreja. Não é o seu nome escrito no hall de membros que faz com que você faça parte de uma igreja. A igreja de Deus é muito mais do que tudo isso. Você reunido com sua família, com pessoas que amam a Jesus, que entregaram suas vidas a Cristo, na sua casa agora, você está em comunhão como igreja, e você vai com o sangue, o símbolo do sangue e o símbolo do corpo de Cristo, você vai cear na sua casa. E alguém diz: mas não tem a presença física do pastor. E eu disse assim: irmão, você sabe o que eu acho a respeito disso? Eu acho, baseado na palavra, que eu preciso diminuir, meu irmão. Que para as pessoas adorarem Jesus, elas não precisam de mim, não. Que para as pessoas celebrarem a Cristo, elas não precisam de mim, não. Quem sou eu? Esse miserável pecador. A Bíblia diz: é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Deixa Cristo crescer agora na tua vida. O pastor não está aí fisicamente, não. O pastor da igreja não está aí fisicamente, não. Mas você vai cear. Porque não é a religião que rege aquilo que devemos fazer ou não. É a palavra de Deus. E nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus hoje. Aí na sua casa. Não deixe que o fardo da religião tome conta da sua mente. Se você não consegue mais dominar a sua mente e entender o que é Bíblia e o que não é Bíblia, você vai ser só mais um nessa massa terrível de manobra que a gente encontra desses muitos falsos profetas que existem por aí. Preste muita atenção. Não permita nem um dia que o fardo da religião comece a afastar você de Deus. Eu costumo dizer lá na igreja, tem muita gente, escute isso, isso é forte. Tem muita gente que serve a Deus na igreja para fugir de Deus. Serve a Deus na igreja, até serve tanto, trabalha tanto na igreja, até não ter tempo para falar com Deus, para ter um devocional com Deus, para ler a Bíblia, para falar com o Criador. Ele serve a Deus para fugir de Deus. Você sabe o que a Bíblia fala de tudo isso? Eu vou ler para você. Lá em Colossenses 2, versículo 20 ao 23, a Bíblia diz que tudo isso é inútil. É inútil. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves,
não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que você quer? Você quer ter um relacionamento saudável com Deus? Você quer fazer a vontade do Criador? Ou você quer ser só mais um enganado? Eu não nasci com vocação para tolo. Jamais eu vou permitir que a religião se torne um fardo tão pesado para mim que eu não suporte mais caminhar com Jesus. Ela é tão importante para me fazer buscar a Deus, mas jamais pode ser mais importante do que ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Fardo da religião. A Bíblia diz que isso tudo é trapo de imundície. Lá em Isaías 64:6, escuta isso. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Você é um grande religioso, meu irmão. Você está errado, você precisa de arrependimento. Você é um grande religioso, meu irmão. Você não ganha nada com isso, você precisa ser um grande seguidor de Jesus. Você é um grande religioso, meu irmão. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia 50 vezes. Você ouviu a voz de Deus ou você só leu a Bíblia, meu irmão? Porque se você só leu a Bíblia, você não leu a voz de Deus, meu irmão. Você se tornando um grande religioso. Não tem valia nenhuma. Isso é só trapo de imundícia. Nada disso leva o homem a Deus. E Deus sabia que nada disso levaria a ele. Deus sabia, por isso ele tinha um plano. Por isso Deus já tinha escrito um plano antes de o homem tentar se achegar a ele, depois do pecado e da sua separação. Deus já tinha criado um plano de trazer o homem de volta. Jesus, em João 14:6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ah, mas eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Vai morrer nessa religião e vai para o inferno. Se você não se converter, porque quem vai levar você para o céu não é a sua religião, quem vai levar você para o céu é Jesus. Só existe um caminho, é artigo masculino definido no singular. Não são uns caminhos, não são os caminhos, é o caminho. Ou você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou nada do que você faz dentro da igreja vale. Nada do que você faz dentro da igreja serve. Acorda. É necessário que você compreenda isso. É necessário que você comece a observar esses ensinamentos. É tolice gastar nossa vida e nosso tempo seguindo coisas de homens. Nós só iremos perder com isso. São como cegos querendo guiar cegos. O apóstolo Paulo, quando ensinava, ele disse: eu gosto porque vocês estão fazendo como os bereanos. Enquanto eu ensino, eles conferem na palavra. Eles querem saber se aquilo que eu estou dizendo é de fato a verdade, porque para eles não importa o que eu digo, importa o que Deus diz. Deus sabia tanto que a gente não ia conseguir chegar até Ele,
Em João 1,14, começa a contar a história que mudou a sua vida e a minha. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, diz aqui, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Porque se o Verbo não se faz carne, você sabe de que serve a tua religião? Nada. Se o Verbo não se faz carne, você sabe de que serve teu serviço na igreja? Nada. Se o Verbo não se faz carne, você sabe de que serve toda a tua religiosidade, toda a tua pomposidade, a tua roupa linda religiosa, de acordo com a igreja definiu para você, as palavras do crentez que você aprendeu e decorou com as pessoas que vivem daquele teu mundinho religioso? Nada. Porque foi preciso Jesus se fazer carne. Foi necessário que ele habitasse entre nós. Foi necessário que ele morresse na cruz. Foi necessário que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E foi tudo obra dele. E foi ele quem fez. Não foi homem nenhum que fez. Não foi nenhuma religião que fez. Foi o próprio Cristo que fez por você e por mim. Foi ele que pagou o preço na cruz. E eu não permito que pessoas queiram tomar o lugar de Jesus. Esse lugar é só dele. Na minha vida, quem ocupa esse lugar é ele. Não é a minha religião. Não é a minha denominação. Não são os homens. É o próprio Cristo. Que eu aprendi e Deus me ensinou que num determinado momento a religião vai cansar o homem. Só quem vai dar descanso levando o fardo do homem é Cristo. É poder demais, viu? O celular voou aqui. Só quem vai dar descanso é Cristo. Só Ele. E mais ninguém. Mas tem mais, meu irmão. Tem gente que leva muito mais do que só o fardo. Tem gente que leva muito mais do que só o fardo da religião. Tem gente que leva o fardo do eu. Oh, esse é muito bom de falar. Esse é muito bom de compartilhar. Esse é maravilhoso. Eu até escrevi um textinho aqui, sabe? Escrevi um textinho. Eu fiquei pensando, hoje à tarde, eu vou escrever um textinho. Que eu quero interpretar. Eu quero interpretar hoje à noite. Eu quero interpretar. Escuta aí. Eu gosto muito de eu. Eu gosto muito de eu. Eu cuido de eu. Eu cuido de eu. Eu lavo eu. Eu alimento eu. Eu veste eu. Eu ponho eu para dormir numa cama quentinha. Ora, eu levo eu para o médico. Eu levo eu para o dentista. Eu levo eu para o supermercado. Eu gasto todo o meu dinheiro com eu. Mas ainda assim, eu vivo preocupado com eu. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Como é que eu vou pagar aquela conta que vence amanhã? Quem merecia aquela promoção era eu. Eu fui injustiçado. Magoaram eu. Eu estou triste. Eu vou chorar. Eu tenho medo. Eu estou ansioso. Eu. Meu Deus, como cansa cuidar de eu. Você quer que eu diga uma coisa polêmica para você que está me ouvindo hoje? Eu nem sei se você vai continuar depois disso. Eu nem sei se você vai continuar. Mas eu vou te dizer uma coisa polêmica. Você sabe que existe hoje um tumor, uma doença que nasceu na sociedade, que são aqueles que querem fazer o homem chegar à melhor versão dele mesmo, né? Aos coachings.
bota um microfone assim, ó, igual esse aqui. É uns cotos, bota uma, né? Seja a sua melhor versão de você mesmo. Eu não quero ser a melhor versão de mim mesmo, não, rapaz. Eu não quero ser a melhor versão de mim mesmo, não, porque eu sou um miserável pecador. Eu quero que o poder e a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Eu quero que Ele fale comigo. Eu quero que a graça dele venha sobre mim, que a misericórdia dele venha sobre mim. Você acha que eu estou querendo ser a melhor versão desse negócio feio que eu sou? Que história é essa de você só pensar em você? Isso é egoísmo, egocentrismo, confiança em você mesmo. Não, eu vou fazer. Não, eu vou conseguir. Não, eu chego lá. Não, eu posso. Eu passo. Estou ensinando os meninos no colégio do seu filho lá. Os meninos do 3º ano. Não, eu passo. Que tu pode, tu passa, rapaz, tu não é ninguém. Você depende de Jesus. Você precisa de Cristo. O mundo precisa de Cristo. Porque um dia, eu só me lembro lá em Gênesis capítulo 11, os homens se reuniram, fizeram uma reunião bem grande, e disseram assim, vamos fazer o seguinte, vamos substituir essas pedras aqui por tijolo, vamos substituir essa massa aqui por um cimento, vamos construir umas casas maravilhosas, vamos fazer uma torre, essa torre tão grande, que essa torre vai chegar lá no céu, e nós vamos ficar famosos. Vai lá em Gênesis capítulo 3, para tu ver. Nós vamos ficar famosos. Nós podemos. Nós vamos fazer uma torre que vai levar a gente para o céu. É o quê, meu irmão? Quer dizer que você acha que você é o cara, que você é o bichão, que você é danadão, é a última Coca-Cola do deserto, é o cheirosão das tapiocas. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Tu não é ninguém se Jesus não estiver em você. Sequer você é filho de Deus, porque em João capítulo 1 diz que só é dado o poder de se chamar filho de Deus aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você entregar sua vida a Jesus, aí você passa a ser alguém. Sabe quem você é? Filho de Deus. Porque é assim, a gente nem nome tem. O nome da gente é Filho de Deus. Porque quem mais importa nessa história toda é Deus, não somos nós. Deus, quando foi chamar Moisés para uma obra lá em Êxodo capítulo 3, eu já contei isso lá na igreja, quero contar para você que está me ouvindo aqui. Moisés começou a dar um monte de desculpas para não ir com Deus, libertar o povo do Egito. Primeira desculpa que Moisés disse assim, eu não sou ninguém não. Olha, mas que coisa engraçada. Sabe o que a gente faz quando a gente começa a olhar para a gente demais? A gente se torna tão egocêntrico que o egocentrismo se torna em vaidade. E a vaidade consome as nossas entranhas. A gente se transforma em um bocado de gente soberba, arrogante, prepotente. Ah, meu dinheiro, ah, meu poder, ah, meu isso, ah, eu aquilo. Tu não é ninguém, cara. Tu precisa reconhecer que tu veio do pó e tu vai voltar para o pó. Acorda. Você pensa que Deus disse para Moisés, não, você é muito lindo, Moisés. Moisés, se não fosse você, eu não era nem Deus. Você acha que Deus disse isso para Moisés? Não. Você sabe qual é a resposta de Deus para Moisés? Deus disse assim, Moisés, eu vou com você. Você sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Não se trata de você não, Moisés. Você está achando que é você que vai liberar o povo do Egito, Moisés? Você está achando que é você que vai libertar o povo da escravidão? É, Moisés. Por isso você está dizendo que não é ninguém? Porque você reconheceu sua pequenez, quem você é? Você está achando que você não vai... Moisés, você não é nada, Moisés. Quem vai fazer sou eu, Moisés. É o fardo do eu. Você é você. Tudo é você. Tudo é por você e para você. Tudo é feito para você. Parece que o mundo é desenhado ao seu redor. E você não pensa em ninguém além de você. Ah, é meu dinheiro, as minhas coisas. Ah, é minha casa, é meu isso, é meu aquilo, meu.
Não tem nada teu. Tem uma música que diz assim: só é teu aquilo que você dá. Olha que coisa. E a mais pura verdade. Só é teu aquilo que você dá. Você sabe o que a Bíblia fala sobre o fardo do eu? Que esse tipo de preocupação é de gente que não tem Deus no coração. Eu vou ler para você. Eu vou ler. Mateus 6. Mateus 6. Do 24 ao 37. Mateus 6, do 24 ao 37. Olha o que diz aqui. Presta atenção. Escuta. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e de amar o outro. Ou se devorará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai sustenta todas elas. Porventura não valeis muito mais vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, palavras do próprio Jesus, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Não é sobre você, meu irmão. É sobre Deus. O mundo não está ao seu redor, não. Você precisa todos os dias acordar na humildade do apóstolo Paulo, se reconhecendo, se aceitando como sendo o mais miserável de todos os pecadores. Eu quero nunca me esquecer disso, eu quero olhar para Deus todos os dias e me lembrar disso, porque só assim eu vou continuar tendo vontade de ajoelhar no chão, de me prostrar diante dele, não ter vergonha de chorar, de confessar os meus pecados, as minhas necessidades, as minhas falhas, porque o mundo não gira ao meu redor, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Largue o fardo do eu, pare de ser egocêntrico. Sabe o que a Bíblia ensina? Entrega teu caminho a Ele e descanse nele. Salmo 37. Todo mundo conhece. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e confia nele, e no mais Ele fará. E Ele fará sobressair tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Sabe o que a Bíblia te ensina? A Bíblia te ensina a você parar de pensar mais em você mesmo, ser egoísta, e começar a pensar mais no outro e em Deus. É isso que a Bíblia te ensina. E eu vou te mostrar, lá em Mateus 22, do 34 em diante. Olha o que diz a Bíblia. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olha o que Jesus diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você está levando o fardo da religião, você está levando o fardo do egocentrismo, de só pensar em você mesmo, de achar que o mundo está ao seu redor, ou pode ser que hoje você está levando o fardo, o peso do pecado. Olha, meu irmão, o pecado trabalha em nós, escute isso, e ele cobra salário, viu? E ele cobra salário, Romanos 6, 23. Ele trabalha em nós e cobra salário. O pecado, ele vai corroendo a gente. Ele vai comendo a gente até acabar a nossa vida. O que é pecado, pastor? Pecado é desobedecer a Deus. Como é que eu sei se eu estou pecando? Você tem que ler a palavra, meu irmão. Porque a partir do momento que você vai conhecendo a palavra, Deus vai revelando as suas verdades, você vai sabendo dentro de você aquilo que está de acordo com a vontade de Deus ou não. Por que é que o mundo peca sem reservas? Porque o mundo não conhece a Deus nem a vontade de Deus. Por que as pessoas enchem a cara, usam droga, se prostituem, fazem o que não devem fazer e acham que são as pessoas mais felizes do mundo? Acham que está fazendo tudo bem. Não, eu não estou maltratando meu vizinho, eu não estou fazendo nenhum mal com meu vizinho, eu vou para o céu. Eu sou de Deus, eu estou fazendo tudo certo. Não é assim? Porque não conhece a Deus nem a vontade de Deus. Você precisa começar a buscar a Deus para conhecer a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, você vai comparando com o seu comportamento. E se o que você faz é diferente do que Deus manda, você está pecando, meu irmão. O pecado vai criar uma barreira entre você e Deus. Ele vai corroer você e vai deixar você mais cansado do que você deveria ficar normalmente. Olha isso. O alcoólatra, ele sabe que está cansado de beber. Sabe ou não sabe? Mas ele não consegue parar de beber. O pecado está consumindo ele. A prostituta, você acha que ela não está cansada de vender o corpo? Tá, ela está cansada de vender o corpo. Por que ela não para? Porque o pecado está consumindo ela. Ela não consegue parar. A juventude, você acha que os jovens não estão cansados dessa história de ficar? Beija um, beija outro, beija um, beija outro. Você acha que não tem uma hora que o jovem começa a entender que isso não é certo? Mas o pecado não deixa. Ele não consegue parar de pecar. O viciado, você acha que ele gosta de sentir dor de cabeça, sentir dor do corpo, sentir aquela lombra dele depois que passa a noiada dele lá? Você acha que ele não está querendo parar de usar droga? Claro, ele está vendo que a vida dele está sendo destruída. A dele e a da família dele. Mas por que ele não para? O pecado está consumindo ele, meu irmão. Ele não consegue parar. Você acha que o jogador inveterado não está cansado de jogar, de perder? Não está cansado da jogatina, de jogar tudo que tem no lixo? Está cansado. Ele não consegue parar de jogar, porque o pecado está consumindo ele. Você sabe o que eu digo? Eu digo assim, que o pecado é que nem beber água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Você já parou para pensar nisso? E o pior, quanto mais você bebe, mais sede você tem, e vai chegar um momento que de tanto beber água salgada, você vai morrer. O pecado, meu irmão, ele vai criando na tua vida um fardo tão pesado, que vai chegar um momento, como já chegou na vida de muitas pessoas, que você não consegue mais carregar. Sabe o que você faz? Você tira a própria vida. Você tira a sua vida. Você tem que começar hoje a tentar abandonar a prática do pecado. Você tem que começar hoje. Pastor, mas eu já tentei muitas vezes, mas eu fracassei. Você não pode ter medo de fracassar enquanto você estiver lutando contra o pecado. Você tem que ter medo de ter sucesso naquilo que não presta. Você pode fracassar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas continua lutando contra ele. Esse tem que ser o teu lema a tua vida inteira.
estar satisfeito, de ter sucesso com aquilo que não presta, é isso que não é bom. Você sabe o que a Bíblia fala sobre o fardo do pecado? A Bíblia diz que o pecado afasta a gente de Deus. Eu estava lendo aqui Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas, escute isso, mas as vossas iniquidades ou os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados ou as vossas iniquidades encobrem o rosto de vós para que Deus não os ouça. Pare para pensar sobre isso, meu irmão. O pecado que você tem de estimação e comete sem arrependimento está afastando você de Deus. Se já é algumas vezes difícil, por exemplo, passar o mar, mesmo sabendo que Deus está lá em cima segurando as águas, fazendo duas paredes para você passar em seco, se já é aflitivo, existe essa palavra? Não sei. Se você já fica aflito assim, mesmo sabendo que a presença de Deus é ali com você, imagina, meu irmão, quando você começa a descobrir que a tua caminhada é sozinha, que você por pecar está separado de Deus. Que terrível esse fardo, que peso horrível. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 3:23, eu já mencionei ele aqui. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Por causa do nosso pecado, nós estamos separados da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que, porque somos pecadores, existem consequências por causa desse pecado. Em Romanos 6:23, a consequência desse pecado é a morte. Então significa dizer o seguinte, que todos nós, por sermos pecadores, estamos separados de Deus e a consequência disso é a morte. Essa é a realidade nossa antes de Jesus. Porque a Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus nos amou tanto, mas nos amou tanto. Olha isso, olha o que diz aqui. Deus provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós somos pecadores, separados de Deus, merecíamos a morte, Deus entendeu isso, veio ao nosso encontro, Jesus se fez carne, nasceu de Maria, viveu uma vida perfeita, nunca pecou, fez muitas coisas maravilhosas, e a mais maravilhosa de todas, Deus morreu na cruz para pagar o preço que não era dele, era meu e seu, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai na glória celestial, porque a alegria do Pai é ter comunhão com você. Olha isso. É vontade dele nos perdoar. Romanos 10:9 diz: se com tua boca você confessar ao Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Significa, sabe o quê? Se você é salvo, significa que você venceu essa barreira que existia entre você e Deus, que era a barreira do pecado. Significa que teus pecados foram perdoados. Significa que antes disso acontecer, você entregou sua vida a Jesus. Significa que o preço do pecado que você deveria pagar agora não precisa mais. Jesus já pagou na cruz por você. Você agora tem livre acesso ao Pai. Olha que maravilha. Mas isso implica duas coisas. Você não tem que só crer em Deus. Porque muita gente diz assim, não, mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu sei que Deus existe. Não é só isso não. Você tem que crer em Deus, você tem que saber que Deus existe, você precisa entregar a sua vida nas mãos dele. Você precisa reconhecer ele como mestre. Como mestre. O que é o mestre? Aquele que está debaixo do mestre, o mestre manda e o servo obedece.
o mestre manda, o servo obedece. Você tem que se colocar na condição de servo de Deus. Se você reconhece Deus como seu mestre, como seu Senhor, como o teu Salvador, você agora vai obedecer a Ele. Então, se você está obedecendo a Ele, reconhecendo os teus pecados, pedindo perdão pelo erro, tentando fazer o que é certo, Deus está te perdoando, quebrando a barreira que separa você de Deus e dando a você agora a oportunidade que depois desta vida, escute isso, desta vida que a Bíblia chama de vale de lágrimas, em que você tem que se preocupar com vírus, diminutos que não dá sequer para enxergar com os olhos, você tem que ficar se preocupando com conta para pagar, com boleto, com isso, com aquilo, com coisas desse mundo, com doenças, com aflições. Lá, para onde Deus vai te levar, quando essa vida finita terminar, nada disso vai existir. Deus tem separado para você um lugar de glória. Deus tem separado para você um lugar de vitória. Deus tem separado e está à distância da tua fé. É só necessário que você reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. É necessário apenas que você reconheça que Ele morreu na cruz para pagar o preço dos teus pecados. É necessário só que você reconheça Ele como mestre e Senhor da tua vida. Feito isso, a Bíblia fala, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém?